pessoas, aos olhos humanos, comuns. Maria de Betânia, Judas, Pedro e o próprio Senhor Jesus na sua humanidade. Não é que ele tenha deixado de ser Deus, mas a Bíblia fala que ele esvaziou-se de si, para que a sua humanidade se manifestasse durante todo o tempo. Então, ele, como ser humano, ele se angustia, ele entra em angústia extrema, extrema aflição, extrema tristeza, extremo choro. Por quê? Qual a razão? Por causa do flagelo? Por causa da tortura que ele sofreria dentro de poucos minutos? Não. Não obstante, ele saber que sofreria tudo isso, porque no livro de Mateus, ele fala que ele seria crucificado. Então ele sabe com que morte ele morreria. Qual seria o tipo de morte, né? Um flagelo, uma tortura total, extrema. Porque a cruz era uma maneira lenta de se morrer. E daí o sofrimento. Era por isso, haveria isso. E realmente ele sofreria. Mas a questão toda era o cálice da ira do Senhor. Porque o que significa o cálice da ira? Significa que o Senhor vai derramar do seu juízo, para que a sua justiça seja observada e sublinhada. Mas o juízo do Senhor se derramaria de uma maneira contundente sobre Jesus. E isso era para Jesus um momento muito angustiante. Porque derramar do cálice da ira do Senhor, em outras palavras, significa o quê? Significa o afastamento do Pai. Significa o distanciamento do Pai nesse momento. E a questão toda não era tão somente a tortura, o flagelo, né? O momento vergonhoso, indigno da morte de Jesus, porque só ia para a cruz aqueles que seriam plenamente, né, julgados pessoas de altíssima periculosidade aos olhos de Roma, da lei romana. Então era uma morte indigna. Não bastasse tudo isso, ainda havia o cálice da ira de Deus. Mas ainda o pior de tudo, mais acima de tudo isso, era o afastamento do Pai. De uma maneira assim necessária, o Pai se afastaria daquele momento. E Jesus ficaria sem a presença do Pai. É aquilo que eu sempre falo para você, aí sou eu que falo assim, tá? É a minha maneira de entender. É o estado de inferno. O estado de inferno é o lugar onde Deus se propõe não estar. Poderia ter um lugar onde Deus não está? Sim, desde que ele se propõe a não querer, porque ele é onipresente. Ele está, quer queiramos ou não, porque ele é onipresente. Mas ele se propõe a não estar naquele lugar. Então é o estado de inferno. E o que é o estado de inferno de maneira espiritual? É a ausência do Deus. Deus Todo-Poderoso, do Elohim. O Elohim se propõe a não estar naquele lugar. Então Jesus está em angústia, extrema angústia por causa disso. O Getsemane é o Getsemane da solidão. Porque quantos de nós na nossa vida, em vários momentos, infelizmente, e talvez até, desculpe falar assim, perdão, talvez haja alguns momentos no futuro que também a gente se sinta solitário. Por quê? Porque o Getsemane é o lugar da solidão. Porque um servo, um homem de Deus, uma serva, uma mulher de Deus, por muitas vezes é solitário. Por que é solitário? Qual a razão dessa solidão?
Porque nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor estão entendendo a miúde, na profundidade, o que estamos passando. Mas não é porque a pessoa não quer. A pessoa está até presente, ela se propõe estar. Mas, na maioria das vezes, e eu sempre falo quando eu estou ministrando a pastores, conversando a respeito, eu sempre falo que uma das coisas que um homem de Deus precisa saber é que é possível, em alguns momentos da sua vida, que ele esteja solitário. Não obstante estar junto com as pessoas, em comunhão, não é isso. Mas ele está solitário nos propósitos que Deus tem sobre a vida dele, no discernimento daquilo que está acontecendo ao redor, de uma maneira nem sempre coletiva, mas de uma maneira pessoal, individual. Então o Getsêmani é o Getsêmani da solidão, porque o Getsêmani é o Getsêmani da oração, é o Getsêmani do clamor, e da completa prostração em todos os sentidos. É a humilhação em todos os sentidos. Então, de maneira emocional, de maneira espiritual, Jesus não estaria sendo crucificado de maneira espiritual e emocional. Jesus não estaria sendo crucificado daqui a algumas horas. De maneira espiritual e emocional e pessoal, Jesus estava sendo crucificado no Getsêmani. Ele estava sentindo o peso daquilo que aconteceria fisicamente algumas horas depois. Então é esse momento. Eu sempre falo para você, né, que seria aquilo que eu chamo, olha, não é doutrina, é a maneira só de entender, é uma questão didática. É aquilo que eu chamo da terceira conversão. Ou, como alguns até chamam de terceiro batismo, que é o batismo do sofrimento. Por que a terceira conversão? A primeira conversão é quando eu estou assim, né, aprendendo, ouvir falar de Jesus, ou pela palavra, ou um programa de TV, uma música que eu ouvi, uma pregação, uma ministração, uma conversa a respeito de Deus, e de repente eu falo, não, eu quero Jesus. Eu aceito Jesus. Eu quero Ele para mim. E conscientemente, racionalmente, eu me derramo diante de Jesus. A segunda conversão é quando eu já estou, né, andando algum tempo e eu me declaro servo e filho do Deus Altíssimo. Eu entendo Romanos capítulo 10. Eu creio com meu coração e confesso com a minha boca. Mas a terceira conversão é quando, ou o terceiro batismo, né, é quando eu estou diante de todas as situações. Eu tenho toda a autoridade, todo o livre-arbítrio, como diz aqui na política brasileira, eu tenho o Estado de Direito para poder decidir. E eu sempre cito, né, como exemplo o momento de Esther diante daquilo que se apresentava, que era a destruição dos judeus. E Mordecai pergunta para Esther, Esther, será que não é para isso que você está aqui? Porque Esther, num dado momento, ela titubia. Ela fala, mas eu não fui convocada para entrar na presença do rei Assuero. Não tem como. E Mordecai fala, vai assim mesmo. Vai dessa maneira. Né? No hebraico é lech leha. Vá nesse teu vigor. Vá nessa tua força. Né? Como o Senhor um dia, o anjo do Senhor falou para Gideão, vá nessa tua força. Lech leha. É para isso que você foi chamado. Vá agora. Então, eu chamo de terceira conversão porque é quando eu tenho já experiências com Deus, eu tenho experiências de frustração e tristeza, de angústias, por coisas que eu me adiantei, me precipitei, me atropelei, que deram errado,
que não era bem aquilo. Então eu já tenho uma experiência com Deus. Eu sei quem é Deus. Mas chega um momento da minha vida que conscientemente eu preciso tomar uma decisão, sabedor que essa decisão alterará todo o meu futuro. Tudo aquilo que haverá, né, como resultado dessa decisão. Mas eu tomo uma decisão. É aquilo que Sadraque, Mesaque e Abidnego falam para Nabucodonosor. Nabucodonosor, a fornalha está 7 vezes mais aquecida. Você já ordenou e já decretou que nós temos que adorar essa imagem. Mas fique o Senhor sabendo, visto que o Senhor já nos sentenciou à morte. Mas fique o Senhor sabendo que o nosso Deus nos livre ou não nos livre, nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Ponto. É exatamente o resultado da conversa de Mordecai com Esther. Em outras palavras, Esther se apresentou diante do Assuero falando, olha, a decisão é tua, a minha decisão é de me apresentar. Você tenha me convocado ou não, me apresentar diante de ti. O que vai acontecer depois cabe ao Senhor. Eu estou na minha posição. Então é um momento vamos chamar assim, de uma maturidade ministerial, de propósito, de uma maturidade que, a despeito daquilo que esteja acontecendo ao meu redor, eu vou em frente. Lech lehá. Tetelestai. Eu vou para aquilo que tem que ser consumado, aquilo que tem que ser completado. O meu ministério não pode ser considerado ministério se eu não completar aquilo para o qual eu fui colocado, eu fui chamado. Tetelestai. Está consumado. Lech lehá. Vá nessa tua força. Então, tudo isso que nós aprendemos e pensamos meses e meses e meses a respeito do livro de Mateus. Chegou o momento. Lech lehá. E agora, Jesus? E aí Jesus se prostra diante do Senhor e diz assim, e Jesus falando para os discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mas os discípulos não estavam sintonizados. Eles não sabiam o que estava acontecendo de fato. E Jesus estava o quê? Sozinho. Mas ele precisava decidir. E é exatamente esse ambiente completamente assim, terrível, trágico, fora de todos as experiências anteriores. Mas Jesus precisava passar por aquilo. E eu trago essa palavra sobre a tua vida. Todos nós, em algum momento da nossa vida, temos que passar pelo nosso Getsemane. Primeiro, de maneira nem sempre agradável, mas de maneira angustiante. Segundo, nem sempre em concordância com todos aqueles nos apoiando em alguém, não obstante precisarmos, mas nos encontraremos solitários. Em terceiro lugar, é o Getsemane da decisão. Será que eu vou? Será que agora eu terei capacidade de abdicar dos meus limites, abdicar dos meus sentimentos, abdicar das minhas fragilidades, para priorizar a vontade do Pai a despeito da minha vontade? Então é o momento em que Jesus passa por essa situação de uma maneira tão angustiante, tão triste, né? Tristeza de morte. Em outras palavras, é um tipo de uma depressão, tristeza de morte.
Então, em outras palavras, significa o quê? Ninguém está sentindo a dor que eu estou sentindo. Porque a depressão, quando a gente passa por ela em algum momento da nossa vida, em alguma situação, a gente percebe que a gente está solitário, né? Claro, que também é uma patologia, né? Mas eu estou falando assim de maneira mais com os olhos bons, se é que existe algum olho bom dentro de uma depressão. Mas a gente se sente só, perdido, abandonado, ninguém se importa. As pessoas e o próprio Deus. Então, Jesus passou por esse momento. E exatamente da maneira mais humilhante, mais humilhadora, o Pai o deixa passar por esse momento. Permite que ele passe por esse momento. Para sentir todas as aflições possíveis e imagináveis ao gênero humano. Daí Hebreus mais tarde vai dizer, né? Que é por isso que ele é o sumo sacerdote. Que ele aprendeu a obedecer através do sofrimento que passou. E é esse sofrimento, esse ambiente que nós temos ou vamos passar um dia. E sabedores disso, precisamos nos apegar aos propósitos do Pai, a despeito da nossa vontade, a despeito do tamanho da nossa dor, a despeito da nossa tristeza, a despeito das nossas angústias, dos nossos questionamentos, das nossas dúvidas, das questões humanas que ficam gritantes, querem falar mais alto do que o nosso posicionamento espiritual, em obediência à vontade do Senhor. Então você tem todo esse ambiente. E o próprio Senhor Jesus fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus aqui, ele fala exatamente de como ele está espiritualmente e de como ele está emocionalmente. Aqui, o seu estado emocional ele chama de carne, né? E o seu estado emocional é fraco. O seu estado emocional está falando para desistir, está gritando. A alma grita. Mas no espírito ele está pronto porque toda a sua caminhada, todo o seu ministério, todas as palavras, a lei de Moisés, todas as promessas, todas as palavras proféticas, tudo que ele havia vivido, estava tudo agora, né? Convergindo para esse momento, para que ele pudesse estar fortalecido no Senhor, a despeito da sua fraqueza emocional, da sua fragilidade emocional. Ele está fortalecido no espírito para aquilo que se manifestaria daqui a algumas horas, que foi o seu sofrimento, foi a sua paixão, que foi a sua morte, morte na cruz, flagelo, tortura, indignidade, crucificado nu, completamente machucado, açoitado, chicoteado, com a coroa de espinhos, sem honra qualquer. E nem falo de honra divina, não, sem qualquer honra humana. Ele se fez menor, a Bíblia fala em Hebreus, menor que os anjos. Desculpe, eu não estou querendo acrescentar com isso, mas eu estou falando. Agora ele se faz menor do que o próprio gênero humano. Ele se faz menor. Porque ele se faz em maldição, em pecado, em iniquidade. Não obstante ele não ser maldito, não obstante ele não ser pecador, e não obstante ele não ser iníquo, mas ele chama para si todas as agruras espirituais, todas as angústias emocionais,
todas as aflições físicas, toda tristeza espiritual, para que nós pudéssemos ser, justificados e pudéssemos nos alegrar na sua morte, celebrar na sua morte a nossa libertação. Ele nos compra por alto preço, ele paga a nossa dívida e nos liberta para todo sempre. Então, o Getsemane é todo esse ambiente. E é sobre esse ambiente que eu quero continuar pensando com você mais um pouco, mas hoje não dá mais tempo e amanhã a gente vai continuar pensando a respeito. Amém? Mas é uma das passagens mais profundas para nós, como servos de Deus. Uma das passagens que é tão pequena. Mateus 26 vai de 36 a 45, ou seja, 10 versículos. Mas fala tanto. Fala dos rudimentos doutrinários de Jesus Cristo, da doutrina de Jesus Cristo, dos fundamentos de Jesus Cristo, de todo o seu pensamento, o seu sentimento e de como nós devemos proceder. Então, essa passagem creio eu, a passagem mais profunda que tem de toda a doutrina, onde se baseia toda a nossa fé, toda a nossa confiança, tudo aquilo que cremos, celebramos, almejamos, buscamos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus ela é maravilhosa. Então nós vamos orar, clamar ao Senhor e que o Senhor continue a nos falar a respeito. Porque Getsemane é um batismo, Como eu falo didaticamente, é o momento da terceira conversão, É quando nós estamos diante de todas as circunstâncias e nós temos toda a consciência, toda a responsabilidade de escolher continuar ou não. Cabe a nós, cabe a você decidir. Não cabe mais a ninguém. Aqui não tem mais diabo, não. Agora sou eu comigo mesmo. O que eu vou fazer diante dessa situação? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor? É uma palavra muito especial e maravilhosa. Como é bom, como é maravilhoso meditarmos na palavra do Senhor e pensarmos a respeito, Em nome de Jesus. Vamos orar, clamar em nome de Jesus sobre cada vida, cada família, nossos queridos, aqueles que têm clamado, pedido oração, e nós temos orado e clamado, colocado diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos